projeto Um País Chamado Pará, ele é uma ideia antiga que é analisar não só a fotografia paraense, mas a cultura paraense em si, que faz com que a fotografia seja tão forte, tão contundente e tão coesa ao mesmo tempo. Eu sou de um país que se chama Pará, que tem no Caribe o seu porto de mar. Eu acredito que essa exposição ela tem uma força que é justamente de reunir artistas e fotógrafos de diferentes gerações. Então eu acho que a cada reunião dessa, que é sempre muito rica, a gente ganha muito, justo até por esses momentos de troca, de se encontrar e especialmente de ver o deslocamento dessa imagem para outras regiões, como no caso hoje aqui em BH. Eu acho que Belo Horizonte teve o privilégio de receber essa mostra em primeira mão. Depois ela vai para São Paulo. Essa aproximação norte-sudeste é muito importante e esse projeto valoriza o Brasil, valoriza o encontro, valoriza a cultura brasileira da fotografia. Para o Instituto Cultural Vale, a gente acredita nessa cultura regional brasileira. A gente está muito presente em 4 estados do país, não só com os nossos espaços culturais, museus e centros culturais, mas também com projetos incentivados. E acreditar nessa cultura regional brasileira e também provocar essa circulação de uma exposição que nasce no Pará e está fazendo essa circulação por Belo Horizonte, Minas Gerais, para a gente é a possibilidade de realmente trazer, de circular uma cultura brasileira para o maior número de pessoas. Daí a importância dessa exposição estar aqui em Belo Horizonte nesse momento. A nossa fotografia, ela tem um diferencial. Ela não tem tanta, entre aspas, contaminação das modas que viriam do sul e sudeste. Como falou um grande professor de artes, o Afonso Medeiros. Que bom que nós vivemos na periferia econômica do país, porque a nossa arte acaba sendo única. Lambada nega, vem cá neguita nega, me dá que eu dou. Te dou aquele. A ideia é trazer aqui uma reflexão a partir do título que foi dado ao projeto. Um país chamado Pará. Como assim? Pará sendo um país apartado ou desligado do território brasileiro? O próprio sujeito, o enunciador da música, diz que é paraense na medida que ele é caribenho, que ele é da América Central. E isso me dá o gancho para discutir o que é territorialidade e o que é identidade. E a letra da canção, falando desse cara que é paraense, que se vê na América Central, dá a deixa para que a gente pense a identidade de uma maneira muito mais ampla. Gostei muito da palestra porque coloca várias questões ligadas à identidade, ao território, a ideia de que o território também é um lugar a partir do qual se sai, não só um lugar onde se fica, mas a casa como um lugar a partir do qual você viaja. O modo de trabalho do Miguel é muito voltado para o interior. Então, na verdade, apesar de ser uma oficina de fotografia, o aparato principal somos nós mesmos. O resultado mais buscado nem é a imagem em si, como a gente costumeiramente pensa, na qualidade dessa imagem, mas na qualidade da relação com a imagem. Olhos de ver, mas com que olhos é exatamente essa questão, com que olhos, né? No sentido de viver mesmo, como é que nós estamos vendo esse mundo hoje. Tão intenso do ponto de vista da produção de imagens. Então, por que tantas imagens, para que tantas imagens, o que a gente capta nesse ver o mundo, né? O foco principal do meu trabalho se volta muito para pensar o mundo, através da fotografia, através do processo fotográfico e da riqueza, da potência que ela representa. E que muitas vezes não tem sido trabalhado de maneira, porque se foca muito no resultado que é o fotógrafo, que é o que o fotógrafo produz. E o Miguel, ele tem uma didática, assim, maravilhosa. Quando ele fala das mãos, ele fala, para que a mão serve, né? Então, aí a gente vai para dobrar, para bater, para o tato, né? Para acariciar. Então, isso é fantástico, né? Você não vai direto no assunto. Ele te dá uma margem muito grande para pensar o que você está fazendo.
Eu achei a oficina ótima, foi uma oportunidade incrível de conhecer a produção contemporânea ligada a esse trabalho de pesquisa em arquivo, né? De você trabalhar com a fotografia a partir de arquivos já existentes. Saber também desse trabalho dos fotolivros, né? E dessa teoria da fabulação crítica. E para mim foi excelente porque ampliou a minha possibilidade de usar a fotografia, utilizar também esses arquivos para a construção de trabalhos, para a construção de pensamentos, né, visuais. A proposta é justamente pensar a fotografia em relação com outras linguagens, outros modos de fazer, de pensar as artes, outros processos criativos, justamente para tensionar esses limites da fotografia. Eu trago a fotografia e o espaço, então como pensar a fotografia dentro do espaço, de uma forma mais tridimensional, de uma ocupação mesmo desse espaço. A fotografia enquanto a própria materialidade daquilo que ela vai representar, então quando ela se torna também um testemunho, a fotografia junto da palavra e a fotografia e o arquivo, ou o arquivo fotográfico, né, e essa apropriação e releitura. Colocar uma foto na parede é se despir. Quando alguém está olhando a minha foto numa exposição ou olhando o livro do meu lado, eu fico ainda sem graça, apesar de já estar com 30 anos de fotografia. Essas imagens foram feitas por mim, mas eu acho que é muito o meu estado de espírito, é muito o que eu penso, ao menos 50%, porque metade das minhas fotos não são minhas. A metade é de quem está sendo fotografado, de quem está me dando efetivamente a sua imagem. Acho que o que mais me impactou no trabalho dele foi essa entrega, dele estar realmente presente naquilo que ele está tirando foto. Ele passa anos com aquelas pessoas, sente o que eles estão sentindo. É um trabalho bem bonito, assim, bem emocionante. Eu escolhi a primeira sala com fotógrafos que trabalham em preto e branco, porque eu queria trazer uma visão da Amazônia mais contundente, mais real, mais concreta do que essa Amazônia sonhada que virou um estereótipo de paraíso a ser explorado, que a Amazônia não é habitada, que a Amazônia é um patrimônio verde infinito. E, na verdade, cada vez mais é uma realidade urbanizada, com todos os problemas de grandes capitais, como tem Belém do Pará, uma verticalização intensa. Junto com isso vem a violência, vem o desequilíbrio socioeconômico, vem a preocupação com a preservação, a alteração da paisagem, da condição humana. E no preto e branco isso fica muito mais contundente, fica muito mais concreto, real. E a própria linguagem da fotografia, você sai do fato para entrar na imagem. Isso já leva o espectador a uma interpretação, ele está num espaço onde não é o mundo real que ele está vendo, mas é uma visão de mundo que o próprio autor traz, né? Então é um exercício de deslocamento e estranhamento mesmo. Como foi para mim que ela escolhesse as fotos preto e branco? Foi difícil, porque eu adoraria que tivesse na parede os meus trabalhos recentes, que são todos em cores. E uma das fotos, ela gostou tanto, que é essa aqui da mão. Essa foto originalmente é em cores. E doeu muito ela ter colocado em preto e branco. Mas é aquilo que eu falei, eu confio nela. O conjunto ficou muito bom. Aqui a gente tem um recorte da fotografia paraense, assim, né? Eu acho que é super importante porque você tem diferentes linguagens dentro da fotografia, tem uma multiplicidade de olhar, que além daqui ainda existem outros fotógrafos também que fazem parte desse universo, né? Desse olhar mais da Amazônia também, assim. A maioria dos artistas estão participando com 4 obras cada um, e a maioria também toda em preto e branco, que foi uma proposição que a Roseli fez. E aí é muito lindo poder ver o trabalho montado, finalizado, aqui em Belo Horizonte, né, longe de Belém, mas trazendo esse ambiente, essa vibração
de energia através das cores e das imagens que a produção de lá é capaz de trazer. Uma das escolhas que eu fiz foi trazer as cores de Belém para dentro do espaço. Não só na divisão dos artistas, mas o como também as obras elas se relacionam com a cor. E foram cores tiradas da arquitetura, do céu, da experiência com a cidade. É como ela vai construindo também esse conceito e visão da obra que está em preto e branco. Eu acho que ela tem uma coisa interessante, assim, essas escolhas, né, da curadoria pelo preto e branco, a expografia com essas cores assim, que acabam realçando, né, essa escolha do PB. Enfim, tem muitas coisas felizes aqui, né? Além das pessoas, das obras, gente muito boa, mas a maneira como ela foi colocada aqui, né? A seleção, a construção da narrativa, as cores da expografia, tudo isso aí eu acho que vai se completando, assim, tá muito bonito. Eu sempre tenho procurado ir em exposições de fotografia aqui em BH, mas essa em específico tem me incentivado muito, não só pela exposição, mas por esses momentos de estar com os fotógrafos, de estar com quem pensou a exposição, tipo, dá muita vontade de, não sei, um dia ter as minhas fotos também expostas. Vai querer desarrumar. Quem vai querer? O processo criativo do artista é o que me alimenta como curadora. Eu acho que essa conjunção de respeito, de conhecimento, de convivência nessa relação vai me alimentar para os próximos projetos que vêm, para a itinerância desse projeto em si, e me renova muito, né? Conhecer fotógrafos jovens que vêm dessa herança cultural tão importante e que continuam trazendo essa importância da cultura paraense no seu trabalho, no seu comportamento, até nas relações pessoais, que também é uma característica desse grupo, que é o respeito, a consulta, a escuta, que é admirável e faz com que o trabalho seja rico como ele é. Isso que é o próprio título da exposição fala, um país chamado Pará. Eu acho que o Pará é realmente um outro país, né? De tanta riqueza que tem lá. Bogotá, eu sou Mandinga.